com a verdade. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino e o Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos el Ejército Nacional. Están en libertad. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. 10 horas da manhã, 35 minutos. Muito bom dia, uma ótima sexta-feira a você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou na companhia do Gustavo Frison com o Circuito Fechado. Na próxima sexta-feira ele está de volta às 10 horas da manhã, toda sexta na programação da RB. A partir de agora e até às 11h30 da manhã, naquele pique do rádio, você vai ser meu convidado e minha convidada para saber o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana, no nosso interior paulista. E o Brasil e o mundo em destaque na programação da RB até às 11h30, quando o Carlos Henrique chega com o noticiário esportivo dentro do Nossa Área. Obrigado a você que nos acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e obrigado a você que está conosco também pelo aplicativo de celular, pelos aplicativos como o Radiosnet. Quem gosta do rádio moderno, rádio com imagens, tem a partir de agora a transmissão ao vivo, em tempo real, aqui dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Os trabalhos técnicos são de Edson Freitas na mesa de som, do Alan Zanelato na central técnica e a coordenação é do Gil Kleber. WhatsApp liberado para sua participação pelo DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. A gente começa esta edição do Manhã Bandeirantes trazendo informações para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas, estradas que cortam nosso interior de São Paulo. Atenção a um acidente que neste momento traz uma interdição parcial na rodovia Adalberto Panzan. É a ligação entre as rodovias Anhanguera e Bandeirantes. 2 pessoas envolvidas no acidente, uma pessoa saiu sem ferimentos, a outra com ferimento considerado leve. É a pista norte da rodovia SP 102, Adalberto Panzan, ligação dos trechos da Anhanguera e Bandeirantes aqui em Campinas, próximo ali àquela região onde tem bairros como o distrito de Nova Aparecida, como a região também da Vila Padre Anchieta. Tentando mais informações aqui para levar até você. É na pista sentido interior da Adalberto Panzan. Então quem está vindo para Campinas, trocando de faixa, trocando de pista, vai encontrar essa pequena lentidão nesse trecho, mas não há reflexo, segundo a concessionária, neste momento, para a rodovia Anhanguera, nem para a rodovia dos Bandeirantes. A informação que nós temos aqui da concessionária que administra o trecho é de que só há um ponto de lentidão nesta manhã de sexta-feira, que fica na passagem por Jundiaí da rodovia Anhanguera, do quilômetro 62 ao quilômetro 60. Até a chegada a São Paulo está tranquila,
já desafogou o trânsito do horário de pico e o motorista faz uma boa viagem à capital paulista, seja pela rodovia Anhanguera, seja pela rodovia dos Bandeirantes. Tem trânsito neste momento para quem está chegando a Campinas pela rodovia Dom Pedro I. Do quilômetro 101 ao quilômetro 108, o motorista reduz a velocidade por excesso de veículos. Não há informação sobre acidente, felizmente que assim prossiga. Tem trânsito carregado também na Zeferino Vaz. Do quilômetro 115 ao quilômetro 113, você que vem de Paulínia, Cosmópolis, você que está acessando a região do Taquaral, enfrenta a lentidão nesse trecho também por excesso de veículos e em breve a expectativa é que esse trânsito desafogue. Conta pra gente como é que tá o seu caminho pelo seu contato do WhatsApp já salvo na Rádio Bandeirantes Campinas, 19971021493. 19971021493. Manhã Bandeirantes trazendo para você também as condições de tempo e temperatura nesta sexta-feira, com temperaturas amenas desde as primeiras horas do dia e um ventinho que vem se fazendo mais presente. Está com vento hoje registrado agora às 10h39, segundo o CEPAGRE da Unicamp, na casa dos 15,4 km por hora. Os termômetros na cidade marcando 23,7 e quase 24 graus, numa manhã em que a mínima registrou 19 graus. Ontem a máxima não passou dos 28 e hoje a umidade relativa do ar está em 77,8%, indicando que tem cara de chuva a caminho. Ontem não choveu. Nas últimas 72 horas, o acumulado de chuva em Campinas é de 34,8 milímetros, o que não é muita coisa. Ela está de volta e eu quero saber se ela vem para trazer chuva para a região metropolitana de Campinas. Depois das merecidas miniférias, Nath Luquezzi, seja bem-vinda novamente ao Manhã Bandeirantes. Muito bom dia para você. Muito bom dia, Heitor. Muito bom dia a você, ouvinte. Pois é, voltei com probabilidade de chuva. Para hoje ainda a probabilidade é bem baixa, mas sim, em alguns lugares pode chover ainda hoje no final do dia. Teremos um dia bem nublado e para hoje a máxima fica um pouquinho mais amena, chegando aí somente até os 25 graus de máxima. A temperatura amanhã pode chegar aos 29 graus e teremos maior instabilidade por conta desse combo mesmo. O calor mais a umidade, assim teremos instabilidades. A previsão indica sol entre nuvens no início do dia amanhã e ocorrência de pancadas de chuva ao longo do dia, inclusive com possibilidade de trovoadas durante a manhã e a tarde. À noite o tempo tende a se estabilizar com redução ali das chuvas e presença de muitas nuvens no céu durante a noite. A temperatura mínima deve cair um pouco ao longo desses dias, sendo esperado algo ali em torno dos 16, 17 graus no sábado, o que deve trazer essa sensação de frio logo no início da manhã, até porque isso é uma característica do outono. Para domingo, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite também, mas aí não são esperadas chuvas no domingo. A máxima para domingo fica ali em torno dos 27 graus. Na segunda-feira teremos essa mesma máxima e ainda teremos um dia de sol com nuvens e névoa ao amanhecer. A probabilidade de chuva é baixa para segunda-feira, então sim, teremos um finalzão de semana com máximo um pouquinho abaixo, mínimas bem baixas por conta da amplitude térmica característica do outono e chuva durante o sábado. Há uma preocupação com essas mudanças de temperatura bruscas e há uma confirmação da primeira morte por gripe por influenza aqui na região. Notícia que vem da cidade de Jundiaí. Por meio da vigilância epidemiológica, a Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte por influenza em 2026. Um alerta que acende a preocupação das autoridades em saúde pela baixa cobertura vacinal registrada até o momento entre grupos prioritários em todo o Brasil. Segundo o monitoramento da Síndrome Respiratória Aguda Grave, Jundiaí contabiliza neste ano 14 internações causadas pelo vírus da gripe. No ano passado, a cidade fechou o ano com um total de 175 casos confirmados da doença. Os dados de vacinação preocupam a Secretaria de Promoção da Saúde, porque até agora em Jundiaí foram aplicadas menos de 12 mil doses, 11.916 para o grupo prioritário, que é quem tem já o direito à vacinação. Idosos, gestantes, crianças. Isso significa que 10% do público-alvo em Jundiaí se vacinou apenas.
Nath Luquezzi, como é que está a situação em Campinas? A vacinação também está baixa nessas primeiras semanas de campanha? Sim, inclusive a Secretaria de Saúde acendeu um alerta para essa baixa adesão à campanha de vacinação. Desde o início da estratégia, que foi agora, em 28 de março, foram aplicadas 36.673 doses, um número que é considerado aí baixo diante da meta de atingir 90% de cobertura para cada grupo prioritário. Então, até o momento, a gente tem um balanço dos índices de imunização que preocupam as autoridades aqui em Campinas. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, apenas 2.688 doses foram aplicadas. Gestantes, 786 doses foram aplicadas. Já nos idosos, 23.009 doses foram aplicadas. Essa urgência na imunização é reforçada pelos dados do ano passado, de 2025, quando o município registrou aí 552 casos e 67 mortes por conta de síndrome respiratória aguda grave, causada pela influenza. Do total de óbitos, 53 vítimas não haviam recebido a vacina. A dose desse ano ela protege contra cepas A, então H1N1 e H3N2 e B. A recomendação é que a proteção seja garantida o quanto antes para que a gente possa enfrentar a sazonalidade durante o outono e inverno. E aí fica aquela dúvida, né? Quem pode se vacinar e onde deve ir? Além de crianças, idosos e gestantes, o imunizante também está disponível para grupos prioritários, como puérperas, trabalhadores da área da saúde e educação, pessoas com doenças crônicas, caminhoneiros e profissionais das forças de segurança. Vale lembrar que não é necessário agendamento, basta você levar um documento de identificação com foto e se possível, a carteira de vacinação, caso você tenha. Os centros de saúde todos, em todas as unidades da cidade, com exceção do Centro de Saúde do Centro. Temos novas informações sobre o acidente na rodovia Adalberto Panzão. Caminhão bateu na traseira de outro caminhão. 2 veículos pesados que se envolveram nessa colisão, à altura do quilômetro 5 na manhã de hoje. Segundo a ATESP, o primeiro caminhão estava indo sentido norte, ou seja, sentido interior, pela faixa 2. E ele atinge um caminhão que estava trafegando na mesma via. As faixas 1, 2 e o acostamento chegaram a ser interditados, ou seja, travou a Adalberto Panzão completamente, o que provocou mais de 3 quilômetros de lentidão. Agora, informação de momento. Os veículos já estão no acostamento e as faixas 1 e 2 estão liberadas. Há uma pequena lentidão no trecho pela curiosidade de quem passa pelo local, mas o atendimento às vítimas já foi concluído. Uma vítima com ferimentos leves, o outro caminhoneiro sem ferimentos. Às 10h45, um rápido intervalo. Na volta, a situação de momento no Aeroporto Internacional de Viracopos depois do caos aéreo provocado ontem pelo fechamento parcial de um trabalho específico em Congonhas. Por conta de uma fumaça em uma sala, todo o espaço aéreo do estado de São Paulo foi fechado e a gente vai saber qual o reflexo disso ainda nesta sexta-feira em Viracopos, Congonhas, e conversar com um especialista para entender que acidente é esse ou que situação inusitada foi essa que provocou esse verdadeiro caos. Esses e outros assuntos em instantes aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital.
Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 horas 48 minutos. A operação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, está normalizada nesta sexta-feira, depois do caos aéreo ontem no estado de São Paulo, por conta de uma falha geral que afetou o controle do tráfego no aeroporto de Congonhas, tendo consequências também para Cumbica, Viracopos e o aeroporto de Ribeirão Preto. A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, responsável pelo terminal, afirmou que os pousos e decolagens foram interrompidos pelo período de 1 hora e 8 minutos. O último balanço feito pela concessionária foi ontem à tarde, com registro de 24 atrasos de voos que chegariam a Campinas, 40 atrasos de voos que sairiam de Viracopos. Foram cancelados 6 voos que desembarcariam aqui em Campinas e 8 que partiriam do Aeroporto Internacional de Viracopos. A concessionária, por meio de nota, destacou que todos os protocolos de contingência do aeroporto foram prontamente acionados para mitigar os impactos. Agora, na Zona Sul de São Paulo, o aeroporto de Congonhas, será que a situação também está assim nesta manhã? Afinal de contas, foi por lá que começou todo este cenário. Vamos conversar com o repórter Guilherme Oliveira, que vai atualizar a situação do aeroporto de Congonhas e dos outros aeroportos no estado neste momento, às 10h49. Bom dia para você, Guilherme. Bom dia para você a quem nos acompanha. Olha, um cenário completamente diferente hoje do que estava na manhã de ontem, neste mesmo período, aqui no aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital paulista. O aeroporto opera normalmente desta manhã, porém 5 voos que sairiam aqui de Congonhas já foram prejudicados. 4 cancelamentos, 2 para Santos Dumont, no Rio de Janeiro, 1 para Brasília e outro para Porto Alegre. E um outro voo que vai sair aqui de Congonhas já foi atrasado também para Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Neste momento, a movimentação aqui dentro do terminal da área de check-in é uma movimentação normal para uma manhã de sexta-feira, agora às 9h09. Mesma situação no Aeroporto Internacional de São Paulo, que fica em Guarulhos, na região metropolitana, e o Aeroporto Internacional de Viracopos. Todo o espaço aéreo de São Paulo ficou fechado ontem por cerca de 1 hora em razão de um problema, uma evacuação do prédio do Centro de Controle Operacional do Espaço Aéreo. Esse prédio, ele fica no aeroporto de Congonhas, aqui na Zona Sul da capital. E o que aconteceu? Houve um alerta de princípio de incêndio e, por causa disso, todo o prédio foi evacuado e o espaço aéreo foi fechado. Acho que perdemos o contato com o Guilherme Oliveira. A gente vai tentar retomar ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes, mas de qualquer forma, informação atualizada sobre o aeroporto de Congonhas. Muito obrigado, Guilherme, a equipe que o acompanha também no aeroporto na capital paulista. O Guilherme Selegato passou o dia ontem no Aeroporto Internacional de Viracopos colhendo alguns relatos, ouvindo histórias de quem estava, pelo menos, em busca de informação, de uma comunicação clara sobre o que poderia fazer pelos compromissos que teriam que ser adiados ou até mesmo perdidos. Você, dentro do aeroporto de Viracopos, a partir de agora, na reportagem do Guilherme Selegato. A Giovana e a filha, que é cantora, são de Porto Ferreira e estão viajando de avião pela primeira vez. Elas tinham como destino uma gravadora de música lá no Espírito Santo, mas foram surpreendidas com um voo cancelado. E assim que eu cheguei, já fui procurar informação com a moça ali, e ela falou que o voo tinha sido cancelado. E eu já tinha feito check-in, né, e não tinha me passado nenhuma informação no check-in. E a gente não veio aqui para um passeio, né, um trabalho. Situação enfrentada por muitos passageiros que fizeram escala no aeroporto de Viracopos e passaram horas no local. A gente tinha uma conexão aqui para Vitória, e aí começou a atrasar o voo. O comandante falou que
tava tudo parado, parece que teve um vazamento de gás. Aí tiraram a gente do avião, a gente desceu e agora conseguiram realocar. Já era pra gente ter chegado no nosso destino. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, a suspeita é de que ocorreu um vazamento de gás no controle de tráfego aéreo dentro do aeroporto de Congonhas. Situação que causou o fechamento dos aeroportos e voos atrasados e cancelados. A normalidade ocorreu por volta das 10h08 da manhã. E apesar de não ter tido nenhum problema com a segurança, a situação causou um efeito cascata pelos demais terminais aeroportuários. Segundo a concessionária que administra o aeroporto de Viracopos, até às 11h30 da manhã foram registrados 29 voos atrasados e 10 cancelados entre chegadas e partidas. Mas durante todo o dia, o painel de controle de voos sofria alterações. Entre os voos cancelados e atrasados estavam destinos como Chapecó, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte. Os passageiros eram orientados a ir para o atendimento da Azul, companhia onde ocorreu o maior número de voos afetados. E lá ficavam sabendo se iam conseguir embarcar em outro horário ou remarcar as passagens. E depois de todo o sufoco, a Giovana conseguiu seguir viagem ainda hoje. Graças a Deus foi resolvido, tá tudo certo, agora é só embarcar. A ANAC informou que segue acompanhando a situação e avalia os reflexos que afetaram os voos. 10 horas da manhã, 54 minutos, e a investigação sobre o que provocou esse caos na aviação civil em São Paulo já começou. Ainda não há confirmação do que provocou a fumaça na sala em Congonhas. Nós conversamos com o Gerardo Portela, ele que é especialista em gerenciamento de riscos, e vai explicar as principais hipóteses para o que possa ter acontecido. Uma pane geral no controle do espaço aéreo de uma região, como é o caso de São Paulo, é algo muito raro, e extremamente complexo, que acontece se houver muitas falhas e corrompendo múltiplas camadas de proteção e de redundância, porque são muitas camadas para evitar que isso aconteça. É muito importante também destacar que esse tipo de evento ocorre geralmente causado ou por uma falha técnica de algum equipamento, ou por alguma questão de infraestrutura, como, por exemplo, energia elétrica, refrigeração de equipamentos essenciais, ou até mesmo água, ou também informações de dados que sejam interrompidas, né? E, por último, aqueles chamados de eventos de origem externa, que são ações externas alheios completamente ao funcionamento do aeroporto e às pessoas, mas que interferem como um fator natural ou mesmo um ato hostil. Os principais gatilhos que podem causar uma interrupção assim tão grande, sistêmica, são questões relacionadas aos dados de radar, quando esses dados não chegam, ou os softwares que tratam esses dados acabam sendo corrompidos de alguma forma. Outra questão muito importante, tem que haver sempre a comunicação entre torre e controladores de voo e aeronave, né? Então, se as aeronaves não recebem voz e dados, não trocam voz e dados, isso pode ocasionar, sim, um colapso do sistema. Isso pode ser causado por interferências de rádios piratas ou outros sistemas eletrônicos que podem interferir com o sinal de comunicação de dados e de áudio entre as aeronaves e os controladores de voos. E também tem o centro de comutação que vai fazendo a ordenação das aeronaves na aproximação, que pode ter tido alguma falha que não permita a condução das aeronaves do voo de cruzeiro até o pouso seguro em cada um desses dois aeroportos de Congonhas e Guarulhos. A infraestrutura elétrica de energia, de dados, né, e também até mesmo de água e de refrigeração é fundamental. Elas são construídas com redundância, justamente para se houver uma interrupção, ela seja feita uma comutação ultra rápida que não cause nenhum dano ao sistema, que chega ao ponto de colapsar o sistema. De alguma forma, isso não aconteceu. Se houve uma interrupção, é preciso investigar por que não entrou aí o sistema de emergência imediatamente. Imagine, se faltar energia elétrica, por exemplo,
você vai ter que reinicializar todos os computadores e todos os sistemas. Isso leva tempo e é uma possibilidade de causar um colapso no sistema como um todo. Uma outra questão são questões relacionadas aos dados de navegação. Hoje, dependemos de GPS, de sinais de satélite. Então, se esses sinais não estiverem disponíveis, isso pode causar, sim, um colapso do sistema de controle do espaço aéreo. Existem fatores humanos também e logístico. Uma falha humana pode deflagrar todo esse processo. Fala-se de uma possibilidade de um alarme de incêndios, da movimentação de carros, de evacuação do prédio. Pode ter sido um alarme espúrio, porque esses equipamentos eles podem ter superaquecimento, eles possuem sistemas de combate a incêndio automáticos que entram em ação, e alarmes automáticos também, detetores de fogo e de gás, que podem deflagrar todo um processo, levando à evacuação da sala de controle, da torre de controle de espaço aéreo, e, obviamente, sem os controladores na sala, o sistema fica fora. Então, é outra possibilidade a ser investigada. O fato é que, somente depois da investigação, é que é possível saber o que realmente aconteceu e explicar o encadeamento de fatos que levou a esse colapso. Identificando esse encadeamento, também fica identificada a causa do problema, ou as causas, se for mais de uma causa, e forem várias causas, então, a partir daí, fazer-se recomendações para que essas falhas não ocorram novamente. Esse é o trabalho da investigação que será feita e, em breve, nós teremos aí um resultado final que pode nos ajudar a evitar novas situações como essas. Às 59 minutos, 10h59, esse Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco, falando sobre as hipóteses a serem investigadas agora pelas autoridades do que aconteceu no aeroporto de Congonhas. A nossa segunda parada, rapidamente, um último break, ou penúltimo break, porque uma informação que acaba de chegar. O vereador Vini Oliveira vira alvo de um novo pedido de cassação na Câmara Municipal de Campinas. Nós vamos explicar que pedido é esse, com base em quê, mas é uma suposta quebra de decoro parlamentar. E ainda, as últimas informações do portal bandmulti.com.br, tem operação grande da Polícia Federal acontecendo neste momento em Campinas. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho na programação da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap,
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Agora são 11 horas da manhã, 2 minutos. Tem operação policial acontecendo neste momento em Campinas. A Polícia Federal com uma nova etapa da chamada Fake Money, dinheiro falso. A Maria Eduarda Lopes, do nosso portal bandmulti.com.br, está presente nos nossos estúdios e vai explicar certinho que operação é essa. Bom dia para você, Maria Eduarda. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Exatamente. Como o próprio nome da operação ela tem como finalidade de combater a fabricação de cédulas falsas. O principal alvo é investigado pela fabricação em grande escala e que mora na capital paulista, São Paulo. As investigações tiveram início em abril de 2025, após a prisão de 2 homens que moram aqui em Campinas, e traziam consigo e estavam presentes para efetuar entregas das cédulas falsas entre R$125 mil. Com isso, essas investigações, a Polícia Federal identificou o suspeito pela fabricação de todo esse numeral e na ação de hoje foi cumprido o mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal de Campinas contra o investigado que mora em São Paulo. Então, a operação é sobre o morador de São Paulo com a Polícia Federal de Campinas. Investigação que nasce aqui na cidade e se expande por boa parte do estado e outras regiões também do Brasil. Uma outra notícia de destaque no portal bandmulti.com.br é mais um caso de violência contra a mulher e que também tem como vítima não apenas a ex-companheira do homem agressor, mas a filha de 8 meses. História que vem de Hortolândia, Maria Eduarda. Exatamente. O homem agressor, ele foi preso pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal e tentativa de feminicídio. A mulher relatou, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, que foi agredida pelo homem e, por ele estar nervoso aqui naquele momento, deu um soco no andador da filha e com essa força do soco, ela caiu no chão. Ambos foram encaminhados ao hospital e depois o homem levado à delegacia. Continuou lá. Maria Eduarda Lopes, quem quiser acompanhar mais informações, portal bandmulti.com.br e nas redes sociais também. Quem quiser seguir o Bandmulti, como é que faz? Pode abrir o Instagram, procura lá, portal Bandmulti. @portal Bandmulti. Exatamente. E vai estar lá os principais destaques. No portal tem tudo, tem serviço, tem cultura, entretenimento e nas nossas redes sociais os destaques principais. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho para você. Para nós. Às 11 horas da manhã e mais 5 minutos, 11h05. Informação publicada neste momento pelo jornalista Flávio Paradella, pelo portal samp.net. A manchete: Vini Oliveira vira alvo de novo pedido de cassação em Campinas. Um novo pedido de abertura de comissão processante contra o vereador Vini Oliveira do Cidadania foi protocolado na Câmara Municipal da cidade, aprofundando o histórico recente de questionamento sobre a atuação do parlamentar. Vini passa agora a acumular 3 pedidos de investigação desde o início do mandato. Mas quero saber o que tem de novo aqui. O atual pedido foi apresentado pelo advogado Arthur Augusto Campos Freire e aponta suposta quebra de decoro parlamentar com base em condutas que, segundo o advogado, seriam incompatíveis com o exercício da função pública. O documento, segundo a publicação do portal SAMP, sustenta que houve o que é considerado uma extrapolação dos limites da atividade fiscalizatória, com comportamentos que poderiam afetar a imagem institucional do Legislativo. Entre os pontos levantados estão manifestações públicas, vídeos e postagens em redes sociais. A peça também menciona uma decisão judicial já transitada em julgado relacionada ao vereador, além de críticas à forma como ele tem se posicionado em relação a temas de interesse público, como a concessão do transporte público. Outro trecho do pedido destaca falas atribuídas ao parlamentar que, na avaliação do denunciante, poderiam ser interpretadas como tentativa de pressão sobre outros vereadores, especialmente em votações de projetos em regime de urgência. O autor do pedido, vou trazer novamente o nome dele para você, o advogado Arthur Augusto Campos Freire, que é o autor desse pedido,
argumenta que a liberdade de expressão no exercício do mandato deve respeitar limites constitucionais, como o direito à honra e à imagem de terceiros. A publicação tem ainda uma nota de resposta do vereador Vini Oliveira, dizendo que fica surpreso com mais um pedido de comissão processante contra ele, logo após a votação que ele teve contra a prorrogação desses ônibus velhos. E há um dia útil da segunda votação que vai prorrogar esse contrato na próxima segunda-feira. O Vini foi um dos 6 vereadores que votaram contra. A base da esquerda e o vereador Vini Oliveira foram os que votaram contra a prorrogação do contrato de maneira emergencial pelo prazo de 2 anos. A base contrária ao prefeito Dário Saad tem alguns outros nomes, mas o vereador Wagner Romão não apareceu para votação, vereador do PT, e outros que fazem oposição votaram a favor desse projeto. Vini Oliveira faz uma associação direta ao discurso que ele fez na Câmara, ao posicionamento dele na Câmara. Diz, pelo visto, alguém não gostou. Lembrando que um pedido de comissão processante obrigatoriamente tem que ser apreciado na abertura da sessão seguinte à apresentação. Qualquer cidadão campineiro, brasileiro, pode fazer um pedido de abertura de comissão processante. Agora, existe um processo. Primeiro, a análise da Procuradoria Jurídica da Câmara, para analisar se tem algum fundamento para isso ir ao plenário. Se a Procuradoria Jurídica da Câmara entender que há um embasamento legal nesse pedido de comissão processante, ele precisa ser votado na sessão de segunda-feira, na abertura da sessão. Se for aprovado o pedido de abertura de comissão processante, aí vai ser instaurada a comissão com 3 parlamentares sorteados com a responsabilidade de conduzir a apuração. E só depois de tudo isso é votado o relatório que pode resultar na cassação ou não. 11h09, vamos falar a verdade? Você acha que vai acontecer alguma coisa com esse pedido de comissão processante? Se a Câmara de Campinas não fiscalizou o vereador Zé Carlos, com todo o escândalo de corrupção que estava escancarado na cara de cada parlamentar, com indícios que já eram gritantes, se a Câmara não seguiu com o processo de cassação contra o Vini Oliveira, na primeira ação, quando tinha um flagrante com imagens, com cenas que colocavam em uma situação humilhante, vexatória, funcionários do Hospital Mário Gatti, e que ele mesmo, o vereador, disse que em algum momento posso ter exagerado aqui ou ali, mas que ele não se arrepende do tipo de fiscalização que fez. Se com efeitos concretos, fatos concretos, com todas as evidências que foram apresentadas, isso vale para outras investigações que a Câmara também fez vistas grossas. Nada aconteceu. Você acha que um pedido genérico sobre conduta de vereador e outra, se for analisar a conduta de vereador, tem que analisar de uns 6, 7 pelo menos. Porque não é só o vereador Vini Oliveira que faz gritaria no plenário, corte em rede social, que distorce informação, que distorce projeto de lei. Você tem pelo menos uns 6, 7 vereadores que tranquilamente entrariam nesse mesmo enquadro. Então, é o famoso me engana que eu gosto. Não sei, não conheço o advogado, não sei qual é o viés político que esse advogado tem, mas imagino que o vereador Vini Oliveira vá aproveitar isso a seu favor. Vai usar isso politicamente também para se beneficiar, dizendo que ele é um vereador perseguido na cidade de Campinas. Já começou por essa própria nota que está publicada no SAMP. E aí, para quem é um pré-candidato a deputado, e ele também não é o único, é bom ter essa imagem de que você está incomodando o sistema e os poderosos. Então, é um pedido para inglês ver que não vai, imagino eu, nem passar pela Procuradoria da Câmara. Imagino eu que já vai nascer morto esse projeto. Mas, claro, nosso compromisso é acompanhar e informar você, ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Às 11h11, tem informação, Nath Luquezzi, a respeito do trabalho que Campinas tem toda semana do risco de contaminação pela dengue. Toda semana há um alerta de arbovirose e já saiu o desta semana e a gente tem os bairros que estão com maior incidência do mosquito Aedes aegypti aqui no município. Vamos trazer a lista completa
qual o número total de bairros agora nessa lista? São 30 bairros com alto risco aí de transmissão de dengue. Então, atenção às áreas com alto risco de transmissão que são... Na Zona Leste, Núcleo Residencial Gênesis, Vila 31 de Março, Jardim Boa Esperança e Vila Lafayette Álvaro. Região Noroeste, Cidade Satélite Íris 1, com alto risco de transmissão, e Jardim São Judas Tadeu. Região Norte, Jardim Botafogo, Jardim Eulina, Vila Teixeira, Vila Proste Souza, Jardim do Vovô e Parque Beatriz. Região Sudoeste, Jardim Aeroporto de Viracopos, Jardim Cristina, Vila Aeroporto, Jardim Nossa Senhora Aparecida e Jardim Aeronave de Viracopos. Na região Sul, bairros em alerta são Parque Rosiel, Jardim Monte Cristo, Jardim do Lago e Jardim do Lago 2. Para finalizar a lista, na região Suleste, Jardim Santa Eudóxia, Jardim Samambaia, Jardim Tamoio, Jardim São Pedro, Jardim Esmeraldina, Jardim Leonor e Vila João Jorge. São aí os 30 bairros em alerta. 11h13, agora um último intervalo. E na volta a sua participação, as mensagens que vão chegando e nós vamos compartilhar os assuntos, as opiniões, o que você quiser falar no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 15 minutos. Manhã Bandeirantes de volta na programação da RB para ouvir a sua participação, a sua mensagem. E olha como os nossos queridos ouvintes, Natália Luquezzi, eles estão atentos a tudo que acontece. O Edmilson escreve pra gente: bom dia, Heitor. A Nath estava muito plena em um cruzeiro e se acabou em alto mar. Ele é certamente seu seguidor no @NathLuquezzi no Instagram. Mas acaba, né? Tudo que é bom acaba. Mas tava com saudade também, por isso que já voltei. Hoje todo mundo ficou, nossa, mas você voltou na sexta-feira. É muito você melhor. Voltou na sexta-feira. Você estava no Cruzeiro, que não é o time de Arthur Jorge. Não confundir com o Cruzeiro de Minas Gerais. Também não. Cruzeiro que estava em Santos e desceu até Itajaí, Santa Catarina. Até Itajaí, passamos por Ilhabela, bem gostoso, nunca tinha feito, mas olha, vou ser bem sincera com você aí, ouvinte que escuta todos os dias aqui a Rádio Bandeirantes. Vale a pena? Vale, mas você vai passar mal se você tiver tendência como eu tive. Passei mal num dos dias. Porque a gente tem que ser sincero sobre as coisas, não é verdade? Claro. Passei mal, as pessoas só ouvem a gente porque acham que a gente é sincero, senão não tem por que acreditar. É muito legal, mas passar mal não é legal. Então, em um dos dias passei bem mal, tomei um remedinho, passou e continuamos seguindo viagem. Estava pleníssima, pelo menos nas fotos, né? Você tomou Dramin? Eu tomei... Ah, não, eu durmo. Tem que ser um Vonal. Olha a receita. Pelo amor de Deus, consulte um especialista antes de ir pro navio, pelo amor de Deus. 11 horas 17 minutos, mensagem do nosso ouvinte também de áudio aqui pelo nosso WhatsApp. Um ótimo dia aí, a dupla. Bom dia. Comichão e coçadinha dos Simpsons. Isso é legal. Queria fazer uma ponderação rápida sobre o comentário do presidente Lula, sobre a possibilidade dele não concorrer às eleições desse ano.
para mim, aí, do ponto de vista democrático, seria excelente, porque, né, seria aí, eu acho que a sobrevivência democrática do país, né? Então o Lula, ele tem uma decisão nas mãos dele, ou a sobrevivência do partido dele, ou a sobrevivência democrática do país. E essa daí passa não só pela desistência dele, como por ele nem apoiar nenhum candidato do PT, não ter candidato do PT nesse ano. Com isso, os votos a maioria dos votos do Flávio Bolsonaro, que são votos de rejeição do Lula, certamente aí já ficaria assim, mais dissolvidas em outros candidatos, né? Então, teria a possibilidade de acabar com essa polarização que existe hoje, né, entre PT e PL, né, que isso daí assola o país, né? Então, se o Lula, de repente, saísse de cena, o PT saísse de cena, certamente seria aí a morte do PT. Eu acho que o PT acaba com o Lula, mas seria a sobrevivência, né, da democracia do Brasil. E isso eu acho que é o que está em risco e é o que é mais importante. Um abraço, Erivelton. Muito obrigado, Erivelton. Contextualizando, na quarta-feira, o presidente Lula deu uma entrevista ao jornal Valor Econômico, em que ele disse a seguinte frase: não decidi se eu vou ser candidato ainda. Ele tem falado isso, diz que todo mundo sabe que dificilmente ele vai deixar de disputar a reeleição. Hoje, o presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, que além de ser presidente do PT, é um amigo pessoal há muitos anos do presidente Lula, afirmou o seguinte: ele fez uma fala de quem valoriza a convenção partidária. Ele, Lula, pensa que a convenção que tem que decidir, mas claro que o presidente Lula é candidato. Falou isso hoje numa entrevista coletiva, falou ontem, na verdade, após um jantar de empresários, e confirmou hoje também em outras entrevistas. O presidente do PT comentou as questões locais, quem poderia ser um nome sucessor, falam de Fernando Haddad sendo preparado, mas o que me dá a sensação é de que apenas, viu, Erivelton, uma fala para dar aquela movimentada na própria base eleitoral, para dar aquela chacoalhada de quem está ao lado do presidente Lula, de quem vota no presidente Lula e que se dispõe a pedir votos, a tentar virar votos. Então é começar a esquentar. Ele, como presidente, não pode fazer campanha antecipada. Teoricamente. Nem ele pode fazer campanha antecipada, nem o governador Tarcísio pode fazer campanha antecipada, mas claro que eles estão viajando pelo Brasil, no caso do Tarcísio pelo interior de São Paulo, fazendo apresentações dos seus projetos, como existe desde o começo da democracia. Porém, oficialmente, Lula só poderá ser candidato dentro do processo que, para quem está com a máquina na mão, tem uma série de regras. E o PT sempre faz as suas próprias eleições internas para decidir quem será o candidato. Nesse caso é muito óbvio, porque o PT está nas mãos do Lula desde 1989. Teve seus momentos anteriores, com discussões. Eu me lembro na eleição de 2002, pra você ver como eu tô velho, Natália Luquezzi, houve uma disputa do Partido dos Trabalhadores de quem seria o candidato, se o PT insistiria em Lula depois de perder 3 eleições seguidas, ou se o candidato seria Eduardo Suplicy. Lula venceu essas eleições internas, se tornou presidente da República e desde então foi tudo proforme. Sempre que o PT tem uma convenção, todo mundo sabe que ou será Lula o candidato ou será quem ele indicar. Não vejo a menor possibilidade de Lula não ser candidato a presidente da República. Tanto que ele vem publicando com frequência nas redes sociais, nas páginas pessoais, imagens dele fazendo exercícios físicos, fazendo academia, mostrando que ele está em forma e mostrando que ele está lúcido. Para quê? Para fugir do debate que aconteceu com Joe Biden nos Estados Unidos, se pela idade avançada que ele tem, de mais de 80 anos, ele tem condições físicas e intelectuais de seguir à frente da presidência da República. Então, quando o Lula posta um vídeo na academia, mostrando que ele está com o braço duro, que ele está com as pernas grossas, não é para sensualizar, é para mostrar que, se os adversários quiserem usar isso como arma, como ferramenta, não conseguirão. Então, o PT já está em campanha e Lula vai ser o candidato à reeleição. Opinião do Erivelton em registro aqui, em destaque também na programação. Teria um outro nome? Fernando Haddad, que é a paixão da vida de Lula para ser o seu sucessor, que é, segundo informações internas do Partido dos Trabalhadores, preparado para a eleição de 2030, seja Lula eleito ou não nessa eleição de 2026, Fernando Haddad está sendo preparado para ser o próximo nome forte dentro do PT. Agora,
Tudo vai depender, claro, do resultado dessa eleição. No mais, a esquerda não conseguiu fazer um sucessor porque Lula não deixa. Porque Lula quer ser o centro da discussão política na esquerda. O que é compreensível, porque é a maior liderança que a esquerda já teve no Brasil na sua história. Na minha opinião, maior do que João Goulart, maior que Dilma Rousseff. Getúlio não é exatamente uma liderança de esquerda, foram poucos os governos de esquerda que o Brasil teve. E Lula é um personagem que, gostem ou não, tem uma das maiores biografias que o Brasil já produziu. Então, quando você tem um personagem desse tamanho, dessa dimensão, é óbvio que há todo um ecossistema em volta dele que depende dele. Isso inclui o Partido dos Trabalhadores. Lula só vai preparar a sucessão dele quando ele não puder mais ser candidato ou quando ele não quiser mais ser candidato. Mas em 2026, Lula será sim o nome da urna no Partido dos Trabalhadores. Vou ficar muito surpreso se for algo diferente deste cenário. Mais uma mensagem de áudio, nosso ouvinte participa do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Heitor. Oi, Marco. Manda os parabéns pra Nath. Eu vi ela dançando. Ela dança muito, hein? Obrigada. Caramba, que show, hein? Muito obrigada. Até porque bailarina profissional, inclusive com formação numa das academias mais importantes do mundo, Natália Luquezzi. Estou fazendo sua propaganda Olha agora. Olha só, já podem me contratar, viu? Royal Academy of Dance, pois é, mas tava meio enferrujada. Aí a gente no cruzeiro viu um monte de gente dançando, já tava ficando quase por lá, viu? Pedindo um emprego, porque é bom demais, dançar é bom demais. Muito obrigada, viu? Às 11 horas e 24 minutos, lembrando que daqui a pouquinho no Band Mulher, a Nath Luquezzi, que está de volta hoje na apresentação, na ausência da Nath Luquezzi, nessas miniférias, o Band Mulher com o comando da Lari Lopes e do Kevin Veloso. Agora, 1h30 da tarde, tem a agenda cultural também para você se programar com o que de mais importante terá aqui na região, as opções culturais. A gente está no pique, no gás. Tem alguma coisinha aqui para destacar, Nath Luquezzi, para a gente antecipar para o nosso ouvinte? Olha, Delícias do Nordeste. Está rolando também o Mercado Místico, que é super bacana. Vamos ter Morango Pistache, que reúne aí comida, música, aqueles festivais que tem bastante comida. Isso em Bragança Paulista. Agora em Campinas nós temos o Mercado Místico, que é um festival aí que envolve várias... traz essa coisa mais esotérica, dança, comida, enfim, é bem legal. Além de, claro, as programações de shows, programação cultural no Sesc, de espetáculos infantis, e tem até sessões no observatório aqui de Campinas que combina ciência e lazer. Então, tudo isso e muito mais, à 1h30 da tarde, Thiago Dantas traz tudo para vocês. O Edmilson coloca aqui a posição dele. Faz tempo que o Lula está em campanha, ou o que aconteceu no Carnaval foi apenas uma homenagem, convenhamos, né? Eu acho que estão ainda superestimando o desfile da Acadêmicos de Niterói, que não teve impacto nenhum. Como acho que também não terá impacto o filme Black Horse. O filme sobre a vida de Jair Bolsonaro está previsto para ser lançado em setembro, um mês antes da eleição. Vai dar a mesma gritaria que teve do Carnaval, ainda mais sendo mais próximo da eleição. Eu, sinceramente, não acho que alguém vá mudar de opinião política, de ideologia, por causa ou de um desfile de escola de samba em fevereiro, ou do filme que não parece ser dos mais bem feitos e acabados, com o Jim Caviezel interpretando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim como o desfile da Niterói também não foi bom, tanto que foi rebaixado e não vai deixar saudades para a bolha do Carnaval. Posso te garantir que não foi um desfile marcante que aconteceu esse ano, não. As nossas mensagens vão chegando, agradecendo também a quem mais está conosco aqui. A participação também do nosso ouvinte, não identificou com o nome. Final do telefone 1630. Obrigado ao senhor que está nos acompanhando com a sua família aqui na programação da RB. Quero trazer um recado para você nessa reta final aqui do nosso Manhã Bandeirantes. E principalmente se você está pensando em viajar, se você está programando a sua viagem, atenção para essa dica. Você já percebeu que chega um momento da vida em que a gente simplesmente não quer mais dor de cabeça, né? Aquela correria, preocupação, imprevistos. A verdade é que depois dos 50, o que a gente quer mesmo é sossego. E você que chegou nessa faixa etária merece esse sossego.
aproveitar mais a vida com conforto, tranquilidade e boas experiências, inclusive na hora de viajar. E é exatamente pensando nisso que existe a Pastore Turismo, uma agência especializada em pessoas 50+, que está há mais de 30 anos no mercado, organizando viagens com todo cuidado, conforto e segurança. Não é à toa que já são mais de 550 viagens realizadas para destinos nacionais e internacionais e mais de 35 mil passageiros embarcados ao longo dessa história. A Pastore Turismo conta com 2 unidades, a sede em Campinas e a franquia a sede em São Paulo, a franquia aqui em Campinas. Tem Pastore Turismo na capital, tem Pastore Turismo aqui na nossa cidade. Onde fica a sede da Pastore, Heitor? Na Rua Coronel Quirino, número 1954. É a loja 5, no prédio do bairro Cambuí. Anote o número do WhatsApp que eu vou passar para você e assim você vai entrar em contato para saber o próximo destino preparado pela Pastore Turismo. 19 é o DDD 99210-6075. 99210-6075. Com a Pastore, a única preocupação que você vai ter é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver momentos que ficam guardados para sempre na memória. Rádio Bandeirantes. Passou mais rápido do que a viagem de navio esse Manhã Bandeirantes? Hoje passou bem mais rápido, passou a jato, não passou de navio não. E 1h30 da tarde tem a volta de Nath Luquezzi na telinha da Band. Eu ainda tô besta que você voltou numa sexta-feira. Podia esticar até segunda, Natália. Podia ter esticado um pouquinho mais, mas já que você estava com tanta saudade e os telespectadores do Manhã, os ouvintes do Manhã Bandeirantes e os telespectadores do Band Mulher também que estavam com saudades de você, quais são as atrações, além da agenda cultural, para quem vai acompanhar você daqui a pouquinho na Band? Boa, hoje a gente vai trazer para a criançada aí uma opção de exercício físico que se chama Funcional Kids. E teremos demonstração ao vivo e a cores para papais, mamães que não sabem o que faz com o filhão, que não tem ali exercício físico durante o dia a dia, uma opção divertida para você. E também teremos música no Band Mulher com um cantor sertanejo, então a gente espera você à 1h30 da tarde. Bom final de semana, até segunda-feira. Até segunda. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Final de semana de transmissões esportivas, tem Campeonato Brasileiro da Série B com a Ponte Preta em campo. A bola vai rolar amanhã às 18 horas. Ponte Preta e Vila Nova, direto do estádio Moisés Lucarelli. A Macaca precisando dos 3 pontos para sair da zona de rebaixamento. Na Série C, a bola rola domingo. Ei, horário. 18h30 no Brinco de Ouro tem Guarani, Volta Redonda, o Bugre que empatou na estreia com o Maranhão buscando a primeira vitória e matando saudades da sua casa. E as informações dos times de Campinas a partir de agora na programação da RB. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo.